Ora boas, neste momento eu quero falar acerca de uma data de coisas, nomeadamente a dependência emocional, tem tudo a ver no fundo com a falta de autoestima, não só, mas também com a busca pelo reconhecimento, com o conflito que se gera a tentar fazer com que, convencer o outro a pensar da mesma forma que nós, e isto é tudo problemático. Nós temos de parar de tentar convencer o outro, de perder tempo e energia de convencer o outro a pensar como nós. O outro não tem de pensar como nós. O outro não tem de ser como nós. O outro não tem de agir como nós. Temos, além de parar de sentir que a nossa perspectiva é superior à do outro, temos de parar de procurar conforto emocional no outro. O outro não tem de pensar como nós, ou como eu, para eu me sentir confortável relativamente àquilo que eu penso e acredito. E isto acontece com muita frequência. A nossa dependência emocional leva a que nós tenhamos de convencer o outro a pensar como nós para nós nos sentirmos bem com aquilo que nós pensamos, acreditamos, etc. Isto é tudo problemático, isto é tudo doentio até. Nós não devemos perder tempo e energia para tentar convencer o outro a pensar como nós. Nós não devemos entrar em conflito e às vezes até uma grande violência para o outro pensar, ser e fazer como nós. Se nós desejamos paz no mundo, nós temos de nos pacificar relativamente à diferença identitária, ao facto do outro simplesmente ser diferente. E eu tenho de me sentir confortável relativamente ao facto de ser diferente do outro. Há pessoas que me perguntam como é que tu consegues falar aquilo que tu falas, ou até acerca de espiritualidade ou assuntos difíceis e diferentes. Não tens medo de pessoas ficarem a pensar mal de ti ou não compreenderem? Eu não posso viver em função. Eu não posso andar sempre com um cocó nas cuecas. Eu não posso viver em função daquilo que os outros pensam ou acreditam. Eu não posso condicionar aquilo que eu acredito, ou a manifestação daquilo que eu acredito, só porque os outros podem ficar a pensar mal de mim. Isso é doença. E normalmente as pessoas que me perguntam isso são as pessoas que mais têm este tipo de medos. Ora, isto tudo tem solução. E isto tudo tem a ver com a dependência emocional, com a falta de autoestima. O outro e com o conflito interior. Porque nós temos de aprender a aceitar a diferença identitária. Temos de aprender a valorizar a diferença identitária. Temos de aprender a sair do armário relativamente àquilo que nós pensamos, acreditamos e sentimos. Porque senão é só frustrados na rua. Que não saem do armário. Relativamente àquilo que sentem, àquilo que pensam, àquilo que acreditam. Que vivem sempre com um cocó nas cuecas, entre aspas. Porque é isso mesmo que acontece. Uma pessoa vive constantemente em função do medo e não é feliz. Na vida, nós temos de aprender que as grandes conquistas fazem-se no plano do desconforto. E o que está sempre a fugir do desconforto é o ego. Portanto, uma pessoa quer grandes conquistas, até em termos individuais, as grandes conquistas têm a ver com a felicidade que se ganha ao se afirmar aquilo que se é. Uma pessoa tem de aceitar passar por esse desconforto. O desconforto de ser rejeitado pelo outro, o desconforto de não ser reconhecido pelo outro. Porque eu só dependo muito que o outro me reconheça, intelectualmente, por exemplo, se eu não tiver autoestima, se eu não me sentir confortável com aquilo que eu sinto relativamente àquilo que eu penso e acredito. Mas se eu trabalhar esse lado intrínseco, eu vou deixar de viver, vou criar um ambiente intrínseco em harmonia, em que eu crio uma harmonia com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, no sentido da independência emocional, e assim eu poderei afirmar aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, de forma independente. Sem entrar em conflito para que o outro acredite naquilo que eu acredito, para convencer o outro daquilo que eu penso. Porque há uma frase, acho que até é associada a Zé Saramago, que tem a ver com tentar convencer o outro, é quase tentar colonizar o outro. O outro não tem de pensar como eu penso. O outro não tem de sentir como eu sinto. O outro não tem de acreditar naquilo que eu acredito. O outro é como é. E tem tanto valor como eu. Eu acredito neste relativismo. Portanto, nós devemos parar de viver em função daquilo que os outros vão ou possam ou não pensar acerca de nós. Nós, para podermos ser felizes, isto é uma coisa básica. E não tem nada a ver com dinheiro, por exemplo. Não tem nada a ver com estatuto, não tem nada a ver com isso. Nós, para podermos ser felizes, uma coisa básica é nós conseguirmos afirmarmos aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. Fazendo aquilo que gostamos de fazer, por exemplo, de forma independente.
em termos emocionais. Se uma pessoa não consegue fazer esta coisa básica na vida, uma pessoa nunca conseguirá ser feliz. A dependência emocional causa muita desgraça no mundo. Porque as pessoas andam frustradas, andam insatisfeitas e andam perdidas. Andam perturbadas. Porque não conseguem, porque nem sequer sabem o que gostam às vezes. Porque não se sentem bem com aquilo que são, com aquilo que acreditam, com aquilo que sentem, com aquilo que pensam. Agora imaginem milhares e milhões de pessoas a sentirem-se mal com elas mesmas. A acreditar que só vai a terapeutas quem é maluco. Não, toda a gente precisa de terapeutas, toda a gente precisa de autoajuda, toda a gente precisa de filosofia de autoajuda, toda a gente precisa de cuidar de si, toda a gente precisa de sair do armário, entre aspas, e afirmar aquilo que é, aquilo que acredita, aquilo que sente, aquilo que pensa, e estou a repetir-me, sem problema nenhum. Porque sensibiliza-me a ver uma pessoa completamente amarfanhada. A que hora está sempre acanhada, com medo de afirmar aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que acredita, mais uma vez a repetir-me. Ora entra em conflito com o outro para que o outro a valorize. Para que o outro concorde com ela. Para que o outro pense como ela. Para depois, dentro deste perímetro da dependência emocional, se sentir bem com ela. Não, isso é uma falsa sensação de conforto. É falso. A autoestima realiza-se de dentro para fora. É uma questão de independência emocional. Não dependa do fora. E todos nós precisamos de autoestima na vida. Eu preciso trabalhar a minha autoestima também. Eu ando a trabalhar a minha autoestima também. Eu já comecei há muito tempo, portanto eu já tenho um bocado de bagagem. Certamente me sinto mais confortável a falar agora acerca de determinados assuntos que há um tempo atrás. Isso faz parte da vida, processo de evolução, por exemplo, de harmonização, de auto-harmonização. É isso que eu quero passar para as pessoas. Toda a gente precisa de filosofia de autoajuda. Toda a gente precisa deste tipo de conhecimentos e deste tipo de práticas. E se há coisa fundamental, mais uma vez, para se trabalhar o interior, é a meditação. Para se trabalhar a autoestima, é a meditação. Uma pessoa precisa de criar um ambiente intrínseco em que se sinta bem. E se já se sentir bem, a priori, não precisa que os outros concordem consigo para se sentir bem dentro dela mesma, porque ela já se sente bem dentro dela mesma. Não precisa tentar convencer o outro, entrando em conflito, porque o outro não tem de ser colonizado. O outro não tem de pensar como nós. O outro tem a vida dele também. Tem as crenças dele, tem as vicissitudes dele. Não tem de pensar como nós. Não temos de entrar em conflito porque somos diferentes. Não temos. Não temos de entrar em guerra porque somos diferentes. Temos de aprender a aceitar a diferença, a respeitar a diferença e, mais ainda, temos de aprender a valorizar a diferença. Temos de aprender a apreciar a diferença, a contemplar a diferença. Porque senão não conseguimos viver em conjunto. E depois de muita gente a ter conflitos interiores relativamente à diferença identitária, muita gente vai se juntando, começa a refletir-se também em termos políticos e representação nesse sentido, e começam a criar conflitos em termos mundiais. E nós não queremos isso. Portanto, se queremos contribuir para a paz no mundo, há coisas que são básicas. Trabalhar a paz interior. E eu comecei por falar em dependência emocional, comecei por falar em busca de reconhecimento, comecei por falar em falta de autoestima e já estou a falar em paz mundial. Sim, a autoestima é responsável pela paz interior, que será responsável pela contribuição, pela materialização da paz mundial. As pessoas, se não estiverem em paz com elas mesmas, se as pessoas não se estiverem a sentir bem com elas mesmas, as pessoas não se vão sentir bem em grupo e vão projetar isso para o sentido grupal, para o sentido plural. Portanto, se nós começamos a ferver, se nós estamos sempre com medo de afirmar aquilo, quando estamos a lidar com pessoas diferentes e a tentar convencer as pessoas a pensar como nós, se nós estamos sempre com medo de afirmar aquilo que nós sentimos, nós temos um problema interior, não é o outro que tem de concordar connosco, não é o outro que tem de nos valorizar, somos nós que temos de trabalhar no nosso interior para nos sentirmos confortáveis relativamente ao facto de sermos diferentes e relativamente ao facto do outro ser diferente, dos outros serem diferentes. E isto é básico. Há uma lacuna que eu vejo que é enorme, que nas escolas uma pessoa aprende português, aprende inglês, aprende francês, aprende matemáticas, aprende ciências, aprende tudo este tipo de coisas, mas não aprende a estar bem com ela mesma. Uma pessoa não aprende na escola, muitas vezes não se preocupa se a pessoa é feliz. E a pessoa depois cresce formatada para um mercado de competição, como se o interior, as emoções e a felicidade não tivessem nada a ver com isso, ou não fossem importantes. E acho que é uma lacuna, uma gralha enorme que uma pessoa precisa trabalhar em termos de educação.
Nós precisamos valorizar a felicidade das pessoas que estão nas escolas. Houve uma carta qualquer que uma pessoa que teve em Auschwitz escreveu, que eu já não me lembro muito bem, que é um ataque aos professores. Porquê? Porque na altura, e não só, as pessoas, acho que era de Auschwitz, se não me engano, as pessoas que estavam dentro desses campos de concentração a trabalhar para os nazis, entre aspas, eram todos académicos, eram todos formados, tinham todos estudos. No entanto, estes estudos não fizeram com que essas pessoas fossem sensíveis relativamente ao outro. Não fizeram com que essas pessoas fossem amorosas. Estivessem bem dentro delas mesmas. Quem está bem dentro de si mesmo não faz aquilo que foi feito. Não cria guerras com as outras pessoas. Não causa sofrimento aos outros, de forma direta. Nós temos de aprender a repensar uma data de coisas, a colocar em causa uma data de coisas em termos sociais. Porque se a escola não se preocupa com o lado interior, com o lado emocional, com o lado ético ou moral, sem moralismos, e com a felicidade das crianças, adolescentes, dos jovens, seja o que for, depois eles vão crescer a achar que aquilo que importa é ganhar a competição, criar competição e ganhá-la. Há um culto inconsciente e coletivo da insensibilidade. Quase como se a felicidade fosse uma coisa a segundo plano. Quase como se a paz fosse uma coisa a segundo plano. Quase como se as causas sociais fossem de segundo plano. O importante é uma pessoa safar-se, não é? Isto é maquiavélico. Vamos refletir um bocadinho acerca disto. E eu falei de uma data de assuntos agora neste momento. E é importante também variar e perceber como as coisas estão todas ligadas. E isto é filosofia. É para isto que a filosofia serve. Por isso é que os grandes ditadores nunca gostaram de filosofia. A filosofia é das coisas mais importantes que uma pessoa tem na vida. De uma maneira ou de outra. Porque ela vai à raiz. Há grandes questões, há grandes afirmações ou condições ou realidades da filosofia, que é a objetividade, por exemplo, a racionalidade, a ultimidade e a radicalidade. Ir à raiz. O radical é relativo à raiz. Portanto, obriga a pensar e repensar uma data de coisas dentro dos seus arquétipos, por exemplo. Acho que por agora está tudo. Vamos repensar um bocadinho acerca daquilo que eu acabei de falar e cumprimentos filosóficos.